Olá, estamos começando mais um programa, mais uma edição do seu ITT News. Eu sou Francisco José e é com muito prazer que mais uma vez a gente chega aqui através do ITT Play, do canal por assinatura do grupo ITT Net. Para você que é assinante, está também agora assistindo a nossa programação direto na sua TV, obrigado. Para quem não conhece ainda o nosso aplicativo, a nossa plataforma de televisão por assinatura, eu convido você a apontar o QR Code. De repente está assistindo aí na casa do vizinho, encontrou algum ponto comercial, alguma empresa sintonizada em nossa programação, ou de repente encontrou também pelo YouTube. Olha, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui no cantinho da tela e você terá acesso ao aplicativo ITT Play. Por esse aplicativo, você assiste a nossa programação direto no seu celular, mas também acompanha programas dos canais abertos que estão disponíveis em Teresina, tá certo? Agora, para você que é assinante, claro, a melhor opção é assistir direto na sua televisão. Assinantes da ITT Net podem assistir a nossa programação através da plataforma ITT Play. A primeira opção é a nossa, o canal ITT Play, mas também tem canais abertos, canais fechados, muito entretenimento, notícia, futebol, filmes, documentários, séries e muito mais para você, tá bom? Assine ITT Net, ITT Play. Leve esse combo para sua casa para você ter acesso a muita informação, a melhor internet e, claro, com as opções de canais da nossa plataforma de TV por assinatura também. Bom, mas vamos seguir com o programa de hoje, com os destaques desta edição de quinta-feira, 20 de outubro. Hoje vamos falar sobre a frota de ônibus no segundo turno. A S-Trans propõe 92 ônibus circulando em Teresina no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições 2022. Com baixo estoque, Hemop faz apelo a doadores para que compareçam ao Hemocentro do Piauí e fazerem suas doações de sangue. Voos entre Teresina e Fortaleza são implementados. E ainda, Câmara no Piauí oferece salário em concurso público com salário de até R$4.000. Todos esses destaques em detalhes na edição de hoje do seu ITT News, que está apenas começando. É isso, gente, de volta com o ITT News para você que acompanha pelo canal ITT Play. A gente abre agora no telão a previsão do tempo para Teresina. Vamos então aqui mostrar as condições do tempo hoje na capital do Piauí. A previsão no momento é de 36 graus, a temperatura do momento 36, a mínima registrada foi de 22 e a máxima prevista para hoje é de 38 graus. Mais uma quinta-feira com altas temperaturas em Teresina. Bom, produção pode me posicionar a respeito do nosso entrevistado, o Gustavo Henrique, ex-candidato a governador do Piauí, fala com a gente hoje a respeito dessa corrida eleitoral para o segundo turno. Gustavo, seja bem-vindo aqui ao nosso ITT News. E o Patriota, que é o seu partido, tem uma posição bastante definida em relação a este segundo turno. A pergunta é a seguinte, Gustavo, é uma posição do Gustavo Henrique, que foi candidato a governador do Piauí, ou o partido vai junto, considerando que dentro da própria corrida de primeiro turno, o partido teve ali problemas com filiados que não seguiram a orientação do partido. Bom, qual é o posicionamento do Patriota nesse momento de segundo turno em nível nacional? Bom, Francisco José, bom dia, boa tarde aí a todos, né? Quase com aproximada a tarde, no início da tarde, desejar aí a todos uma excelente quinta-feira. Bom, o Patriota, para nível de contextualização, o Patriota a nível nacional deliberou ainda no primeiro turno que não teria candidatura própria a presidente da República e também não se coligaria, né, com nenhum pré-candidato e ao momento da oficialização também. Então deixou os estados livres para tomar qualquer tipo de posição, ou seja, escolher um candidato a presidente. Mas dentro de uma reunião que nós fizemos com a executiva e com até então os pré-candidatos a deputado estadual e federal, nós deliberamos para nos mantermos neutros. Por quê? Porque alguns candidatos tinham simpatia pelo atual presidente e outros pelo ex-presidente Lula.
Então, eu, como candidato a governador, adotei uma postura de não declarar voto a ninguém em respeito, né, pelo menos eu me portei assim, e em consideração a todos os candidatos a deputado estadual e federal, inclusive o até então candidato ao Senado. Agora, ocorreram fatos que realmente propiciaram um clima de desestabilização dentro do partido. Esse advento do fundo eleitoral, Francisco e caros telespectadores e ouvintes, o fundo eleitoral ele veio para ajudar de fato os grandes partidos e se criou um grande mito em torno disso, como a população ela imagina que todos recebem e quando recebem igual. E dentro desse processo, né, na minha opinião, destrutivo, o fundo eleitoral ele veio para ajudar alguns partidos, dentre esses partidos, como eu falei, a rigor, os maiores, porque são eles que votam, são eles que decidem os valores. Os pequenos e médios partidos ficam praticamente fora desse processo de decisão, porque tem bancadas menores. Então a decisão, a grosso modo, fica mesmo para os grandes partidos. O próprio presidente da República, que adotava um discurso contrário ao fundo eleitoral, na verdade é um discurso, na minha opinião, fantasioso, porque ele vetou e os grandes partidos derrubaram o veto. Para ele não ir na contramão até então daquele discurso da primeira eleição dele antes de 2018, para que ele não fosse pego na palavra, mas combinado com os grandes partidos, ele vetou, mas houve essa derrubada de veto. Então o que ocorreu? Houve uma falta de crença, pelo menos em relação aos nossos candidatos, que eu particularmente iria receber fundo eleitoral. E eu não recebi, eu fui o único candidato a governador do Piauí que não recebeu um fundo eleitoral específico para financiar minha candidatura. E aí o que ocorreu? Houve um acesso, um assédio por parte de alguns candidatos, ao governo em relação aos nossos candidatos. Alguns desses candidatos cederam a esse assédio, foram uma parte para o então candidato Silvio Mendes, coordenado pelo ministro da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira, foram para lá. Agora, dentro dessa ida, os que foram aqueles que já tinham simpatia pelo presidente da República. Então, para mim, não foi nenhuma novidade o declarar voto em relação ao presidente da República. E em relação à candidatura majoritária ao governo, houve sim uma infidelidade partidária. Nós estamos adotando todas as medidas para analisar cada caso pontualmente. Nós já recebemos um pedido para verificar a conduta de filiados, de ex-candidatos a deputado estadual, inclusive o ex-candidato ao Senado. Também em relação à vereadora daqui da capital, nós recebemos também um pedido para averiguar essa questão da infidelidade e nós iremos dar os encaminhamentos acerca de acordo com o nosso estatuto. Agora, Francisco, eu poderia, durante o processo de primeiro turno, haja vista que eu teria toda essa autonomia e houve, digamos assim, esse processo de infidelidade em relação à minha pessoa como candidato a governador, eu poderia ter declarado o voto para presidente da República imediatamente. Eu poderia ter aproveitado, mas eu não sou um oportunista e eu não vou na contramão do que foi deliberado. Eu não posso, como presidente do partido, dar um mau exemplo nesse sentido. Então eu me mantive firme até o final do processo do primeiro turno, e aí vocês viram como houve uma enxurrada de pesquisas eleitorais, pesquisas que foram colocadas inclusive na véspera da eleição, e nós temos informações, inclusive encaminhadas pela nossa nacional, que nós estávamos já em terceiro lugar nas pesquisas. Agora, o que foi que ocorreu? Ocorreu o famoso voto útil. Como houve essa enxurrada de pesquisas, o eleitor que não queria que A ou B ganhasse no eventual primeiro turno, antecipou o que seria seu voto do segundo turno para o primeiro turno, ou seja, me esvaziando. E aí, em torno de aproximadamente 70% daqueles que se identificavam comigo, votaram já no primeiro turno
com o candidato, né, o governador eleito Rafael Fonteles. E algo em torno de 23,5% a 24% votaram no outro candidato, apoiado pelo ministro da Casa Civil. Então, o que nós vimos durante esse processo eleitoral foi essa guerra de informação, não é? E aí nós já estamos vendo aí discussões bem avançadas em relação aos institutos de pesquisa. Eu, particularmente, sou a favor de que não se divulgue pesquisa nenhuma na semana da eleição. Já tem outros que são mais radicais, querem 45 dias antes da eleição. Eu acho que é oportuno, uma semana antes, eu acho que dá você divulgar até uma semana antes da eleição, e aí aqueles que tiverem mais condições de se municiar, fazerem suas pesquisas de consumo interno para avançar ou melhorar em alguma estratégia ou outra, mas não ser divulgado em massa como ocorreu. E assim ainda, o eleitor ele ainda é, de alguma maneira, ainda influenciado por esse bombardeio de informações. Agora, especificamente na sua pergunta, neste segundo turno, nós resolvemos declarar o nosso voto, não é? E pedir aos nossos simpatizantes e aqueles que nos respeitem, nós declaramos o nosso voto para o ex-presidente Lula, que tem aí como vice o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do qual eu conheço pessoalmente, conheço a família, tenho uma simpatia pessoal pelo ex-governador de São Paulo, e assim nós deliberamos. Eu conversei com alguns amigos da executiva estadual, nós não fizemos uma reunião deliberativa para tratar desse assunto, foi um movimento pessoal do Gustavo, porque a deliberação ia até o fim do primeiro turno, então automaticamente, eticamente, eu estaria já liberado para me posicionar do ponto de vista do voto pessoal. Agora, boa parte do nosso partido está a nos acompanhar. Boa parte está a nos acompanhar. Aqueles que estiveram, por infidelidade, votando no outro candidato a governador, continuam lá, naturalmente, fazendo o seu trabalho, pedindo o seu voto. Enfim, é um problema pessoal deles. A questão do Conselho de Ética em relação ao primeiro turno, ao comportamento desses filiados, do ponto de vista estatutário, como eu falei aí no meio aqui da nossa conversa, será tomadas as providências, os encaminhamentos cabíveis de acordo com o nosso estatuto. Agora, em relação ao Gustavo Henrique, o meu posicionamento, e eu pedi àqueles que nos respeitam, aos simpatizantes, aos filiados e àqueles que ainda ficaram comigo no primeiro turno, que nos acompanhassem nesse apoiamento ao ex-presidente Lula, porque entendemos que neste momento, e olha que você sabe, Francisco, que eu conheço bem o atual presidente. Ao tomar essa decisão de apoiar o ex-presidente Lula, foi uma decisão bem pensada, bem amadurecida, principalmente porque eu conheço bem o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Então, Gustavo, eu tomei essa decisão. Aproveitando aqui o tempo, e um outro questionamento era exatamente esse assunto que você já tocou em relação às pesquisas eleitorais, porque em nível nacional também é o que se discute com mais ênfase, inclusive projeto para limitar a divulgação dessas pesquisas. Eu lembro exatamente de ter, em uma das últimas pesquisas realizadas no primeiro turno das eleições, ter visto o seu nome ali na terceira posição, mas você já deixou bem claro que tem uma posição em relação a essa questão das pesquisas eleitorais aqui no Brasil, e de maneira geral, e é a favor de que elas sejam divulgadas em até uma semana antes da eleição. Claro. É isso, do dia da votação. Claro, é uma situação que isso não é de agora, Desde que eu me entendo por gente, que eu participo, que eu milito na política, há essa guerra de pesquisas, Pessoas que, inclusive, se utilizam de forma criminosa desse instrumento para tentar influenciar um resultado. E o pior, que influencia mesmo, de acordo com dados já levantados, já questionados, há uma influência impactante e às vezes decisória de um resultado findo de uma eleição. Então é importante que se haja realmente uma adequação da legislação no que diz respeito às pesquisas eleitorais. Eu acho que tem que ficar realmente os institutos que têm credibilidade, que têm respeitabilidade, aqueles que estão realmente comprometidos em fazer um trabalho sério,
um trabalho de qualidade, seja o contratante qual for, mas independente se o contratante for mal intencionado, tiver um interesse realmente de tentar burlar o processo político-eleitoral, que tem que ser livre, tem que ser realmente democrático, aí é um problema do cliente, mas o instituto, aquela instituição que a rigor está a fazer um trabalho, ela não pode se envergar, ela não pode aceitar esse tipo, digamos assim, de expediente que é ruim, é muito ruim para a democracia. Nós vemos essas questões, inclusive em países como os Estados Unidos, as pesquisas, elas avançam, mas chega um determinado momento que até os meios de comunicação, elas dificultam a divulgação. Por quê? Porque precisa deixar o eleitor realmente fazer aquela devida reflexão. O que foi que aconteceu no primeiro turno a nível nacional? O presidente diz que os institutos erraram. Não erraram. Houve uma migração percentual de eleitores da Simone Tebet e do Ciro Gomes para o presidente da República. Ou seja, essa guerra de pesquisas fez gerar o voto útil, como eu falei aqui, no meu caso específico, gerou também a nível nacional. Então, o eleitor que já tinha tomado uma decisão de votar no presidente no segundo turno, ele antecipou o voto dele do segundo turno logo para o primeiro, saindo um pequeno percentual da ex-candidata Simone Tebet e do ex-candidato Ciro Gomes. E por isso que houve um incremento a maior para o presidente da República e o ex-presidente Lula ficou estável, no percentual estável. Só que aí esse jogo de marketing, né, da mídia, na mídia, se coloca os institutos de pesquisas que divulgaram na véspera da eleição como se tivesse errado o prognóstico. Não erraram. É só ir lá verificar que o percentual maior para o presidente foi justamente um percentual que saiu desses dois candidatos até então. Ok, Gustavo Henrique, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal ITT News para os assinantes da nossa TV por assinatura aqui do Piauí. Eu que agradeço aí, Francisco, a oportunidade, deixar aí as nossas redes sociais para quem quiser nos conhecer melhor, é Gustavo Henrique 51, tá? Me coloco sempre à disposição. Essa questão da decisão em relação ao apoiamento e o voto ao ex-presidente Lula, como eu falei, pela questão da identificação também com o vice, né, Geraldo Alckmin, por conhecê-lo também, achar também que um alinhamento agora nesse momento é mais interessante para o Piauí, não é? Já que o governador eleito é do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o piauiense precisa também ter esse lado, não é? De fazer essa análise mais estratégica, de votar no ex-presidente Lula por conta também desse alinhamento que é interessante para o Piauí. Eu vejo que o governador eleito deverá, pela idade, pela qualificação, deverá fazer sim um governo bem diferente do seu antecessor, o agora senador eleito Wellington Dias. Eu já soube que ele deverá nomear aí para as secretarias de saúde, educação e segurança técnicos, e era o que eu já defendia, né, durante o processo eleitoral, inclusive com proposta registrada em cartório e assinada, né, uma renúncia antecipada em caso de descumprimento. Para mim isso já é uma grande vantagem, já é um grande diferencial para esse novo e eventual governo que começará a partir do dia 1º de janeiro. Agora é importante esse alinhamento, futuro com o presidente, que seria, no caso, o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin. Um grande abraço, Francisco. E coloca as ordens. Gustavo. Meu Instagram é Gustavo Henrique 51, Facebook também. Valeu, gigante. Um grande abraço e parabéns pelo programa. Ok, muito obrigado, Gustavo Henrique, que conversou com a gente ao vivo aqui no ITT News. Confira no próximo bloco. S-Trans propõe 92 ônibus no segundo turno das eleições 2022, no próximo dia 30 de outubro, circulando no sentido de possibilitar o eleitor de ir até o seu ponto de votação. Daqui a pouco a gente volta com essa e outras informações. Venha viver uma experiência única na pousada Barra del Mundo.
internet tá servindo pra nada. Tento estudar, não dá. Tento jogar, também não dá. Vou já ligar pra essa internet bem aqui e ver como é que eu faço pra contratar. ITT-Net, Juliana, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Ofertas especiais ITT-Net. Assinando internet fibra 200 megas por R$ 89,90, você ganha mais 200 megas com instalação grátis e Wi-Fi Plus. Ligue agora mesmo para 31 31 8000. ITT-Net, a sua internet. Ofertas empresariais ITT-Net. Fornecemos fibra ótica LAN-to-LAN e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 31 31 8000. Em outubro, Piauí completa 200 anos. E há 27, o grupo ITT-Net vem construindo e levando internet de qualidade para escolas, hospitais, órgãos públicos e residências, além de presentear o Estado com a primeira TV por assinatura e telefonia móvel, que ajuda diariamente os piauienses a serem mais arretados e conectados do que nunca. Parabéns, Piauí, por nos deixar fazer parte da sua história. Deixa eu te contar 4 curiosidades sobre a ITT Play. A ITT Play é uma TV por assinatura genuinamente piauiense, tem mais de 100 canais disponíveis para você, tem uma programação local super diversificada e tem um precinho que cabe no seu bolso. Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais que tá aqui, viu? ITT News de volta com a previsão do tempo para a cidade de Parnaíba. Nesse exato momento, no nosso litoral piauiense, 35 graus no momento. A mínima registrada foi de 25 e a máxima exatamente de 35 graus, de acordo com o clima-tempo para a bela cidade de Parnaíba, no Piauí, litoral do nosso estado, porta de entrada para o nosso litoral. Agora vamos com a sequência de informações do último bloco do programa de hoje, iniciando falando sobre a S-Trans, que promete aí uma frota de 92 ônibus para o segundo turno das eleições 2022 em Teresina. A Superintendência de Transportes e Trânsito, a S-Trans, enviou essa proposta com a ordem de serviço de 92 ônibus circulando no segundo turno das eleições no próximo dia 30 de outubro, correspondente a 75% da frota. Já os empresários do setor propuseram a circulação de uma frota de 75 ônibus no mesmo dia. As duas proposições serão agora protocoladas até hoje e caberá à Justiça Eleitoral decidir sobre o quantitativo de fato, que de fato será colocado à disposição do eleitor. Segundo o superintendente da S-Trans, Bruno Pessoa, a ideia da prefeitura é de que a frota distribuída pela S-Trans, pelas 75 linhas, faça pelo menos 660 viagens, e ele ainda acrescentou que esse quantitativo representa um aumento de 404% em relação aos domingos e dias normais. Bom, o Hemop, o Hemocentro do Estado do Piauí, está fazendo agora um apelo para os doadores de sangue, para que possam comparecer até a sede do órgão e efetuar a sua doação, já que nesse exato momento o Hemop opera com baixo estoque. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Piauí registrou uma baixa no estoque de sangue
durante o mês de outubro. E para atrair os doadores, a direção está fazendo um apelo à sociedade para a importância da doação. Segundo o diretor do EMOB, que é comandado pelo Jurandir Martins, a baixa do estoque se dá por diversos fatores, mas ele citou alguns. Tem, por exemplo, o processo eleitoral e o grande quantitativo de feriados no mês de outubro. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí funciona das 7h15 às 18 horas em Teresina, de segunda a sábado, independente de ser feriado ou não. Segundo o diretor, isso é para garantir que todos sejam atendidos. O tipo sanguíneo, que tem maior escassez nos bancos dos doadores, é do tipo HR negativo. Isso porque, segundo a direção, apenas 20% da população brasileira tem esse tipo sanguíneo. E o aeroporto de Teresina já passa a operar com voos regulares para a cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. A malha aérea do aeroporto de Teresina, administrado pela CCR Aeroportos, já está, portanto, operando com incremento da rota. A Azul Linhas Aéreas retomou essa ponte aérea na noite da última segunda-feira. Os voos diretos entre a capital piauiense e Fortaleza, no Ceará. Esses voos com destino a Fortaleza saem de Teresina de domingo a sexta, às 20 horas e 40 minutos e pousam na capital cearense às 21 horas e 45 minutos. Já ao contrário, de Fortaleza, os voos partem às 18h50 e chegam a Teresina às 19 horas e 55 minutos, também de domingo a sexta-feira. A viagem é feita a bordo de uma aeronave Embraer E195 da linha Azul Linhas Aéreas, com capacidade para 118 passageiros. Gente, no Piauí tem Câmara Municipal oferecendo em concurso público o salário de até R$4.000. Uma boa oportunidade para você que é concurseiro. É a Câmara do município de Uruçuí, cidade localizada a 459 quilômetros de Teresina. Está com essas inscrições abertas para o concurso público destinado ao preenchimento de 6 vagas e aí tem salário de até R$4.000. As inscrições é até o dia 18 de novembro e devem ser realizadas diretamente no site da empresa organizadora do certame. Você pode procurar no Google ou em qualquer outro buscador concurso da Câmara de Uruçuí, que certamente você será direcionado para a página da organizadora. Bom, mas algumas outras informações. As vagas são para digitador, secretário da Câmara, assessor jurídico e assessor em licitações, além de secretário legislativo. A última informação do programa de hoje: a Caixa Econômica Federal paga hoje, exatamente nesta quinta-feira, dia 20, parcela de outubro do Auxílio Brasil, benefício social do governo federal para pessoas com inscrição, o NIS, final 7. É a terceira parcela do valor, com valor de R$600, que terá vigor até o mês de dezembro, conforme emenda constitucional que foi promulgada lá no mês de julho pelo Congresso Nacional. Essa emenda também liberou a inclusão de 2 milhões e 200 mil famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de pessoas atendidas pelo programa é superior a 20 milhões em todo o país. E com essa informação finalizamos a edição de hoje. A gente volta amanhã, sexta-feira, com mais notícias na sua TV. Até lá!